Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui de volta agora para falar da segunda aula experimental assíncrona. Hoje abordaremos o assunto de calibração de algumas vidrarias volumétricas. Olha bem, conforme eu comentei na primeira aula, falando um pouquinho de aspectos metrológicos, o termo calibração antigamente era usado também quando você queria fazer uma calibração interna no seu laboratório, ok? Um processo, por exemplo, volumétrico, você pode medir a massa através, na verdade você vai inferir o volume através da medida da massa, só que para isso você precisa saber a densidade, ok? Então nós temos aqui um becker aqui com água, temperatura aqui agora está 23,3 graus centígrados. No laboratório de calibração, essa temperatura tem que ser 20 graus, tanto da água quanto do ambiente. Toda a vidraria, toda a aparelhagem tem que estar a 20 graus, pois nós sabemos, né, que o volume sofre dilatação com a temperatura. Dessa forma, em laboratório, por exemplo, de metrologia, eles preferem trabalhar com massa, que é invariável a temperatura. Tudo é feito com massa, diluição em massa, tudo, ok? Mas no dia a dia, principalmente química analítica, é muito rápido você fazer a micropipetagem ou pipetagem de volume do que ficar pesando massa toda hora, né? Tudo que você fizer, diluições, tudo por de massa, demora um certo tempo, embora seja muito mais exato, ok? Mas historicamente a gente usa bastante volume. E caso você queira fazer um ajuste, primeiro uma verificação, e caso, por exemplo, uma pipeta esteja fora do valor nominal de um certificado, você vai ter que fazer então uma verificação, né? E uma calibração interna. Mas repito, essa não é válida do ponto de vista metrológico. Você pode então fazer uma verificação dos seus instrumentos, da sua vidraria, e obter um erro, que em inglês chama-se bias, ao qual você referenda um valor verdadeiro. Se o fabricante diz que essa micropipeta aqui tem 10 mililitros, então cabe você hoje, nas condições do seu laboratório, com a temperatura ambiente que você está trabalhando, mesmo que você tivesse a 20 graus, saber qual é o valor médio de sua medida e aí obter. Então qual é o erro? Não é desvio, porque desvio tem a ver com precisão. Desvio, só para lembrar, tem a ver com a repetição de dados sobre as mesmas condições. Se for as mesmas condições, mesmo momento, mesmo dia, o mesmo operador, mesma vidraria, nós temos o termo repetitividade, que falei isso na aula passada. Contudo, se você usa condições diferentes, operador diferente, né, laboratorista diferente, vidraria diferente, né, e coisas desse tipo diferentes, você vai ter o termo chamado reprodutibilidade. Lembrar que a repro é mais ampla, né, tem uma dispersão maior do que a rep, que é a repetitividade, já que na repro você tem várias variáveis a mais, né, para ser avaliadas. Pessoal, então, pela prática de vocês, que é assunto de calibração de algumas vidrarias volumétricas, nós seguiremos aqui a apostila. Como está aqui comentado, ela fala um pouquinho sobre o princípio da técnica, depois vocês leem, né, sobre a medida do volume, questões ligadas a aparelhos volumétricos. Então vocês devem ler depois então essa parte teórica e vamos então focar aqui na parte prática. Ele começa na parte A falando calibração de pipetas volumétricas de 10 a 25 mililitros. Nós aqui vamos fazer de 10 a 50 mililitros. Por que de 50? Porque eu também vou fazer a verificação, né, do volume contido aqui no balão de 50 e também a verificação do volume contido numa bureta de 50. Com isso eu vou comparar os três equipamentos volumétricos, pipeta, balão e bureta, e ver qual deles é mais exato e também mais preciso, tá bom? Uma coisa no caso da pipeta, vamos começar então a trabalhar com a pipeta. Então ele fala aqui, a pipeta é geralmente utilizada em experiências que requerem um instrumento para transferir de volume conhecido de um líquido. Pessoal, não vou ler então, aqui eu vou fazer rapidamente, então vamos lá. Para que serve a pipeta? Desses três equipamentos, qual é o mais exato? A princípio, né, para o mesmo volume, se você pegasse um balão de 50 mililitros, aqui é de 50, e comparasse com a pipeta de 50, conforme eu comentei na aula passada, quem tem uma exatidão e uma precisão melhor?
Certamente a pipeta, porque eles contêm o mesmo volume, contudo, aqui tem um colo mais estreito que este. Significa que pequenas variações de volume são mais perceptíveis aqui do que aqui. Uma gota aqui vai aumentar a altura de 1 milímetro, aqui talvez nem aumente uma gota. Por consequência, você tem que ter uma maior precisão, ok? E devido a isso, pode também gerar uma maior exatidão. Lembrar que a exatidão tem a ver com a preparação do equipamento pelo fabricante. Existirão fabricantes muito mais exatos, né? Certamente você paga mais caro por essa vidraria do que outros que podem ter um erro associado, né? Isso é problema de fabricação. A precisão tem a ver com o tipo de instrumento que você está usando. Por exemplo, aqui ele é mais preciso, já que tem um colo mais estreito. Com isso, pequenas variações de volume são mais perceptíveis do que aqui. Agora, entre o balão, que tem praticamente o mesmo diâmetro, né, de uma boreta, quem é o mais exato e preciso, principalmente preciso? Certamente o balão. Por quê? Porque o balão ele tem um volume grande aqui no bojo e a variação é feita aqui no mesmo diâmetro. Então, aqui você contém também 50 mililitros, né? Só que a variação aqui é mais perceptível do que aqui. Quer dizer, na verdade, talvez pode ser que ambos estejam a mesma precisão. Embora esse 50 mililitros é contido aqui dentro, né? E aqui está assim, contido numa distância maior, mas o que importa nesse caso é o colo, né, o diâmetro aqui do tubo de vidro, ao qual vai perceber as variações de volume. Considerando que o balão volumétrico é feito exatamente para conter volume, e aqui é para transferir volume, como esse daqui é para transferir volume, e esse aqui é para conter volume, né? Então o rigor metrológico, o rigor de calibração é maior do que aqui. Sendo assim, eu devo esperar uma maior exatidão e precisão para o balão volumétrico. Tá? Mas isso depende muito da marca, do fabricante, se é uma marca, por exemplo, alemã, de alta qualidade, ou uma marca brasileira, talvez tenha uma qualidade um pouco inferior. Então, isso não pode ser conclusivo, simplesmente baseado nessa diâmetro aqui do tubo. Vamos continuar então, pessoal. Vamos começar então com a pipeta, vamos calibrar. Eu vou usar, às vezes, o termo calibração. Lembra que calibração não é o termo correto, na verdade eu vou apenas verificar, tá? Mas como eu vou fazer, você poderia usar a calibração interna, isso é correto. Calibração interna é um ajuste que você faz, vai verificar qual é a média de padrão, tá certo? É como se você estivesse fazendo uma aferição interna, né? Ok? Então uma aferição seria mais correta ainda, né? Eu quero só fazer uma verificação. Na verdade, melhor que tudo seria verificação, né? Porque eu quero verificar qual é a média de volume, qual é o padrão, só isso, né? Eu não posso garantir que após esse estudo eu vou garantir agora eu tenho 10 mililitros certinho, ou 10,0002 ou 20 que eu determinei. Não, tá certo? Porque a sua balança pode estar com erro, né? O seu termômetro que você está medindo pode estar com erro. A temperatura agora da sala não é 20 graus, que é a nominal. Então não dá para exatamente comparar com o certificado. Então eu tenho aqui um certificado tanto dessa pipeta de 10 quanto a pipeta de 50. O que temos no certificado? Por exemplo, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu comprei várias pipetas, balões, né, com selo de calibração, como está aqui. Esse é um selo então de calibração de um laboratório credenciado por Unimetro para fazer calibração, né? São prestadores de serviço nessa área e tem vários parâmetros que interessantes. Então vou ler rapidamente alguns. Pipeta nominal de 10, TEC 91771, exatamente essa, TEC 91771, perfeito. Então eu comprei, ela é 3 ou 4 vezes mais cara que uma pipeta comum, exatamente porque vem com certificado de calibração. Aí ela fala aqui, volume corrigido a 20 graus centígrados, tudo foi feito a 20 graus, né? Só se atender ao laboratório deles, o controle de temperatura é tão rigoroso que eu vi aqui em algum local, 20 graus mais ou menos 0,1. Aqui, 20 mais ou menos 0,1 não, 1. Então varia de 19 a 21 graus. É extremamente controlada a temperatura para evitar, ao longo do processo analítico, variações de dilatação do vidro e da água que poderia gerar um erro, né, sistemático na sua medida. A pressão barométrica é medida, temperatura da água também 20 mais ou menos 1 foi medida, né, umidade relativa também do ar. Então são
características, são chamadas condições ambientais, tem que ser monitorado no processo de calibração desse. Da mesma forma que o laboratório que tem ISO 17025 tem que estar sempre controlando, né, suas condições ambientais, inclusive de limpeza, né, inclusive de organização. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer a medida, então, vou fazer 3 medidas, tirar médias e padrão. Lógico, se você quiser fazer um trabalho completo de calibração, não seriam 3, talvez são 7 pelo menos, né? Porque tem toda uma norma que diz como você calibrar. Eu imagino que deve ser 7 repetições, né? Num laboratório rigoroso. Aqui só vou fazer 3, aplicar a estatística de Student, só para efeito, né, de conhecimento, né, assim, preliminar do que seria uma calibração interna. Vamos lá. Eu vou então fazer isso numa balança analítica de 4 cada decimal. Então eu já zerei aqui, tarei a balança, coloquei um copo plástico, né, para receber o volume. A temperatura da água agora está 23,3 graus. A densidade, aí tem uma tabela de densidade, a 23,3 graus, a densidade é 23,3 graus, seria 0,9975. 9975. Essa é a densidade da água, porque grama por centímetro cúbico. Vamos então aqui. Então está zerado. Vou pegar então a primeira medida, ó. Lembrar que estão succionando aqui, ó, a água, estou vendo. Aí vocês têm que levar até o menisco. Isso é um processo demorar, como vocês estão vendo aqui. Se você usa uma micropipeta, essa micropipeta não está muito boa não, porque é colo fino, então o encaixe está ruim, ó. Ela está realmente ruim, essa bureta, desculpa, é a pera insufladora. Ela está com certa dificuldade de descer, de puxar. Deixa eu ver se eu consigo outra vez. Tá difícil de regular aqui, tá? Pegar uma outra pera insufladora, não tinha observado ela. Tá difícil de controlar aqui. Vamos substituir ela aqui por outra. Vamos ver se essa daqui está melhor. Porque eu tenho essa dificuldade de puxar pipetas com um colo muito estreito, né? Que não é um encaixe perfeito. Vamos ver se ela aqui puxa. Mas aqui está melhor, o controle está melhor. Você vê que é bem mais demorado o processo, por isso que é melhor usar micropipetas em vez de pipetas, né? Realmente é difícil aqui o ajuste. Agora acho que eu consegui. Perfeito. Então vamos transferir. Então estou transferindo aqui, que está fazendo a medida do volume. Mas se você quiser retirar aqui para acelerar a saída, pode sair. Toda pipeta tem um tempo de escoamento que é dado pelo próprio diâmetro, né, final ali. É bem estreito na ponta. Então o fabricante já faz um diâmetro suficientemente estreito para permitir pelo menos que a água escoe durante os 20 segundos, 30 segundos. Por que isso? Para evitar a perda de água na forma de um filme fino, né, de água no vidro. O vidro, você sabe que é um material muito polar e tem uma grande atração pela água, que também é polar. Por consequência, ele forma um filme fino, né, líquido, né, de vidro, de água, e você precisa esperar um tempinho então para toda essa água escoar. Geralmente a pipeta existe em várias classes. Essa aqui tem umas que você tem que transferir totalmente o líquido. Você tem que ver então as especificações de pipeta para saber se eu devo manter esse restinho que fica aqui, ó, vocês conseguem observar, fica sempre alguns microlitros na ponta. Então, usualmente, quando você não sabe o tipo de escoamento, você deve então encostar o líquido na ponta do líquido e o que ficar, ficou. Olha, eu estou encostando o líquido contra líquido. Pronto. Aí ficou o restinho. Então, esse aqui você não deve expulsar, né?
Existem alguns fabricantes que mandam expulsar, você joga a própria pilha, você, pá, né, você bomba aqui de tal maneira para expulsar completamente o líquido. Mas como eu não sei, provavelmente isso não é desse procedimento. O procedimento então é você deixar esse líquido. Eu só vou enxugar externamente aqui para a gente visualizar mais. Ok, agora eu vou medir então a massa, vou fechar aqui as janelinhas. Olha, deu 9,9275. Então eu vou digitar aqui que eu já preparei a tabela. Primeiro volume então vai ser de pipeta 9, na verdade que eu coloquei como volume, mas na verdade estou medindo é massa, depois eu corrijo, tá? 9, cadê o 9,9275. Eu vou ter que virar, fica difícil. 275. Vou confirmar. 9,92. Ali, como é água, ela está evaporando, né? Então está diminuindo. Então agora já está com 9,257. Mas eu tenho que considerar a primeira medida, que é 9,275. Então vamos para a próxima medida. Aqui eu tinha realmente esquecido esse detalhe, né? Tem que aumentar o número de casa aqui. Vou fazer isso logo aqui para não ter problema. Eu vou aumentar o número de casa aqui. Aqui eu aumento e aqui diminuo. 9,275, ok. Próxima medida. Agora eu vou acelerar aqui, vocês já entenderam o procedimento, né? Cadê você? Está aqui. Vamos repetir então o procedimento de pipetagem. Eu vou zerar. Pronto, zerei. Se lembra que na balança tem que zerar ela, tarar ela sempre com as portas fechadas. Você nunca deixa a porta aberta, senão o vento que entra vai alterar a sua pesagem. Aí depois que você tarou, aí sim você pode então abrir para fazer então a transferência do seu Ok, deu certinho aqui, vamos lá. Vamos transferir. Para ser mais rápido, eu vou então desencaixar a pipeta. A pera insufladora, chama-se pera insufladora. Ela tem 3 comandos, né? Que você primeiro cheio, você aperta aqui em cima para poder expulsar o ar. Ok, aqui ó. Eu expulsei o ar. Aí quando você encaixar na sua pipeta, você empurra esse botão aqui, ó, tem uma bolinha ali que vai deixar, né, a liberação, passagem de ar, e aí o vácuo que você gerou aqui em cima, ele succiona a solução da sua pipeta. E para depois finalmente escoar para o frasco, você aperta essa pecinha aqui, ó, a bolinha aqui novamente permite então a entrada de ar e aí escoa o líquido, como eu fiz agora. Encostei aqui na água. A segunda medida deu 9,9165. Não, 9165. 9165. 9,9165. 9, cadê o 9,9999? 9,9165. E a última medida. Vamos lá, na última medida vai ser então, vou aproveitar aqui logo, tarar aqui. Quase no menisco. Lembrar que o menisco é base inferior, né? Você tem que sempre olhar por baixo, porque como a água tem efeito de capilaridade junto com o vidro, ele curva. Então essa parte de baixo da bainha, né, desse nível aqui, é o que você usa como referência para a medida em relação ao traço.
Vou puxar no meio que entrou uma bolha de ar ali, eu tinha visto uma bolha de ar. Pronto, agora sim. Perfeito. Então vamos abrir a tampinha, transferir outra vez. Quer dizer, um trabalho meio enfadonho, né? Quer dizer, você tem que ter um pouco de paciência, repetir isso várias vezes. A segunda medida, eu vi que estava com um pouquinho de ar dentro do bico da minha pipeta. Pode ser que ela esteja com bias, né? Seja com erro já de cara, um erro grosseiro. Qualquer coisa eu repito ela. Então encostei aqui, esperei escoar completamente o líquido. Não, se bem que não, porque essa medida aqui deu até menor que a primeira. Pronto, o que ficar, ficou. 9175 tá dando aqui. Vou fechar aqui, não, um pouco mais. 9292, 9292. 9292. 9,9292. 9,9292. Ok, vamos agora para a pipeta de 50. Vou agora fazer as medidas de pipeta 50. Essa daqui. Então aqui vai demorar mais tempo aí para poder pipetar. Eu vou transferir então esse líquido. Acho que dá para colocar mais líquido ainda. Não, eu vou começar do zero. De preferência um copo seco. O mais correto seria eu pessoal, na verdade, quando vocês usarem recipiente para pesagem, é interessante usar plástico, porque o plástico ele praticamente não adere com a água, não atrai água, né, como o vidro. Né? No vidro sempre tem uma película residual de líquido nele. Quando você vai transferir esse material para o seu balão, você sempre perde a quantidade de líquido. Se você puder fazer a lavagem e transferir, ótimo, mas se não for possível, por exemplo, você tem que fechar naquele volume, então complica, você vai ver uma perda pequena de líquido. Então o plástico nesse sentido é melhor, mas por outro lado o plástico tem uma desvantagem. Este plástico aqui, ele tem muita eletricidade estática associada a ele. Tá? Então alguns balanços muito sensíveis, ele tem que ter tipo uma fonte de radiação, por exemplo, que faça com que elimine qualquer carga estática, né, que esteja, porque ele rapidamente neutraliza caso tenha uma carga positiva ou negativa. Tá? Mas nesse caso, balanços ultra sensíveis. No caso aqui, entre o copo plástico de café, né, de água, e um copo de acrílico, seria melhor o acrílico, já que esse daqui ele tem a tendência de gerar muitas eletricidades estáticas, e você observa na hora que você coloca ali, você vê que varia, né, a massa em função, por exemplo, se você tara nesse momento, ele varia mais, mas depois de um tempo ele para, ele fica mais estável, tá bom? Então tem esse cuidado, apesar, mas só a experimentação que você observa essa diferença. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, eu vou usar um copo plástico menos variado, como esse aqui, ó. Daqui eu acho que tem 50 ml. Eu vou tarar com esse copo plástico aqui, que ele sofre, é menos imune à variação, né, sempre pesa no centro, né, nunca pesa na bosta, sempre centrado para evitar também erro de centralidade, porque dependendo da posição do prato, você tem um erro associado, pode ter um desvio associado, tá? No centro, que é o ideal. Então aqui eu zerei, tá bem zeradinho ali, não tem influência de eletricidade estática. Vamos pegar a pera sulfuladora, vamos lá. Agora tem que encher 50 ml. Vai demorar um pouco mais. Aqui tem que ter um pouco mais de paciência. Vamos encher. Gerar mais vácuo.
estão vendo aí, câmera? Tá vendo bem aí? Então vamos repetir aqui. Tá, agora vamos colocar no menisco. Pronto, acho que eu consegui aqui no menisco. Ok, vamos transferir. Opa! Deve demorar uns 30 segundos para descer todo esse líquido. Pessoal, eu geralmente uso micropipetas até 10 ml. Eu tenho micropipeta aqui no laboratório até 10 ml, como eu mostrei na aula passada, né? Tem vários micropipetas aqui no laboratório, tem duas lá. Acima disso, 20 ml para mais, aí a gente tem que usar micropipeta. Desculpa, pipeta comum, né? Essa de vidro, tá? Porque eu praticamente não conheço micropipeta, aquelas mais mecânicas ou automáticas com volume menor do que, maior que 10. Então aqui eu encostei no líquido, espero todo o líquido descer, espero alguns segundos para todo o líquido descer completamente da pipeta. Lembrar que você tem então um processo de limpeza correto da pipeta de tal maneira que não haja gotas de água preta, porque se tiver, porque tem gordura. Então você lembra da solução que eu comentei na aula passada? Álcool misturado com hidroxódio, você faz a solução primeiro saturada de hidroxódio em água e joga na solução de álcool a 96%. Então você tem uma mistura, né? É um álcool, né, alcalino, de tal maneira que o álcool tira a gordura, dissolve a gordura, e o hidróxido de sódio ataca a gordura, faz tipo uma saponificação e com isso dissolve, né, essa gordura. Então isso aqui é uma pipeta bem limpa, você vê que não tem nenhuma gota presa, exceto, tem algumas gotinhas, acabei de ver aqui, então tá quase 100% limpo. Eu acabei de ver gotinhas que ficaram presas aqui, e com isso certamente vai um erro associado. Vamos lá, eu era para ter medido antes, né? Fiquei conversando. Vamos lá, deu 49,8535, 85,35, 49,8535, 49,8535. Então vamos lá, 49,8535. Essa foi a primeira, então, medida. Vamos para a segunda. Ok, agora tem que começar tudo, estaca zero. Aqui eu talvez vou ter um problema de tara, já que tem algumas gotinhas de água no copo plástico, e com isso ele pode estar variando, mas vamos verificar. Por enquanto é 0,000, são 4 cada decimal. Ok, vamos então pipetar novamente. Pessoal, antigamente, né, era comum a gente fazer micropipeta. Na época quando eu fazia graduação, 30 e poucos, 40, 35 anos atrás ou mais, 36 anos atrás, não tinha pena insufladora. Então a maioria até tinha, mas assim, às vezes era caro, não era comum, a gente usava a boca para micropipetar. Mas você vai fazer isso quando? Água pura, né? Nenhuma outra solução que tenha metais, acidez, basicidade vai fazer, senão vai se queimar. Então, era muito comum, porque é mais rápido, você succiona muito mais rápido na boca do que na pera. Você simplesmente colocava aqui, ó. Não tão rápido, né? Porque haja força, né, para você puxar isso, né? Então vamos continuar com a pera. Até porque se você puxa muito rápido porque você pode jogar água, você engolir água. Então vamos fazer o procedimento, né? A ciência moderniza, né? Facilita a vida da gente, que é mais segura, que é questão de segurança. Mesmo sendo água, não é legal ficar, né, puxando água pura, né? Que é a água destilada que está usando, né? Para sua garganta, né? Exceto se estiver com muita sede. Vamos lá.
Aqui eu então estou zerando. Já zerei ali, já está tarado ali a balança. A gente tem dificuldade aqui de acertar aqui o menisco. Puxa tudo aí. Qualquer toquezinho às vezes ele sobe muito rápido. Opa, agora foi. Perfeito. Tá no menisco exato, ó, beleza? Vamos transferir. Eu quis pegar a pipeta de 50 ml para poder comparar com o balão e com a bureta, mas vocês observam que é um processo mais lento, né? Demora muito tempo para poder escoar. Sim, muito tempo assim, para efeito de aula, né? Lógico que no dia a dia laboratório, isso não é nada, né? Você fica horas e horas no laboratório, então 1 minuto de espera aqui não é muita coisa. Pronto. Eu encostei aqui no líquido, agora estou esperando ficar. Esperei um tempo para descer todo o líquido. (84,16) 49, 84, 16. 89, com que é? 84, 16. 84, 49, 49,84, 16. Descendo agora, próximo medida e último dessa pipeta. Antes que eu esqueça, tem a variação profunda de temperatura devido à variação de dia, né? Que a noite vai esfriando. Eu tenho que medir a temperatura e marcar lá, senão 23,3 graus. Eu vou anotar algum canto aqui para não esquecer. 23,3 graus centígrados, ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar a bolinha. Não pegou? Esse teclado aqui é antigo, não sei se vou ter a bolinha não. Às vezes clicando aqui tem bolinha. Deixa para lá. Shift C. Tá, depois eu coloco o hiperescrito aqui no UOL. Pegar o UOLzinho e transformo depois isso em fonte sobrescrito. Pronto, virou bolinha, pronto, 23 graus centígrados. E eu vou só jogar aqui para a esquerda, ficar casadinho lá, para não esquecer, beleza. Agora vamos fazer a terceira e última medida dessa parte aí. Fechei a tampa, está zerado. Vamos pipetar. Continuar com aqui. Aí, no menisco. Então vamos transferir.
Ok, finalmente passado mais de 30 segundos, temos aqui então estou esperando todo o líquido escoar. Tá bom. Agora deu 49, 8471, 8471, 49, 8471, 49, 8471, 49, 49,8471. Ótimo. Tá, então já temos aqui. Ó, só de cara que você consegue observar que o coeficiente de variação, que é desvio de padrão relativo, né, da pipeta 50 deu 0,01% em relação à média, enquanto o da de 10 deu 0,07%. Quer dizer, bem maior, né? Claro, porque você tem uma relação de pequena variação em volume para um volume médio maior. O bojo aqui é 50, o outro aqui é 10. Significa que você pega praticamente o mesmo desvio, né, de volume, dividir por um volume muito maior, que é 50. Por isso fica bem menor, né, quase 5 vezes menor do que o primeiro. Tá bom? Nesse caso estou considerando que o bojo aqui, ó, essa espessura é praticamente igual a ela. Ó, são praticamente iguais. Não há muita diferença em termos de altura. Mas quando você divide por um volume aqui que é 50, o erro relativo cai bastante em relação a esse, que aqui é 10. Entenderam, né? Então aqui praticamente estou comparando pipetas de mesmo diâmetro, né, do tubo. Tá? Então o efeito aqui de erro, desvio, não é muito importante, mas dividindo pelo volume, né, nominal, aí realmente você tem uma diferença muito apreciável. Pessoal, eu vou fazer logo aqui, na prática, vamos fazer bureta. Na bureta você vai ter que fazer medidas variáveis de vários volumes, né? Eu vou então fazer logo aqui na ordem. Mesma água, já enchi previamente aqui, está zerado. Eu vou, como ela tem volumes variáveis, não tem sentido você fazer só uma medida em 50. Você também tem que fazer um estudo de proporcionalidade. Será que quando eu meço 10, tem 10 gramas aproximadamente? Quando eu colocar 20, tem 20 gramas? Então isso é um estudo de proporcionalidade para você garantir que a escala é realmente linear, que o fabricante deu uma escala muito boa, né, linear. Então eu vou pegar alguns volumes, tá bom? Tipo 0, 10, 20, 30 e 50, né? Só para a gente comparar se existe essa proporcionalidade. Aí você pode fazer uma curva de calibração entre volume da escala contra o volume medido, ou escala no eixo X e volume medido. Se for R, da coeficiente de correlação linear, for proximamente igual a 1, significa que essa escala é linear, né? Tá? Isso é uma forma também de fazer essa correlação. E também você vai garantir, quando eu medir 50 ml, está dando 50 ml mesmo, fazendo a correção pela densidade, né? Lógico, joga a temperatura, obtém a densidade, e com isso você faz a relação densidade é massa ou volume. Então você transforma massa em volume. Volume é massa sobre densidade. Então esse volume é próximo a 50. Se for, tá ótimo essa bureta. Vamos fazer então a bureta que é mais simples. Vamos lá, eu zerei aqui, ó, tá aí a balança. Essa balança, ela tem uma proteção, tá aqui, ó, né? Não sei se estão vendo, aqui é uma proteção, só que eu tirei a proteção. Então ela é mais sensível também, né, a variação de volume de ar, né, mudança de vento aqui. Então, como eu estou falando, certamente pode estar influenciando o balanço. É uma balança 3K decimal. Não é tão boa quanto essa, tão exata como a de 4, mas ainda é boa. Semi é analítica, né? Vamos lá. Então, está aí praticamente. Vamos colocar então o volume de 10 ml. Ok, temos 10 mililitros. Aqui eu vou ter que fazer uma tabela um pouco diferente, só se eu medir 3. Vamos medir só 3 então, para adiantar nosso tempo. Não há necessidade de fazer mais não, só para testar. Só se eu abrir mais uma linha aqui, eu posso criar aqui uma linha, inserir linha, cadê? Inserir, não é aqui não, é aqui mesmo, botão direito, inserir uma linha. Pronto, quando eu inserir a linha, não afeta nas cálculos aqui embaixo, certo?
Então eu vou fazer aqui mais uma medida. Então a primeira medida deu quanto? 9,8. Ixi, está variando muito. Deixa eu ficar em silêncio. 895. 9,895. Próxima medida. Vocês observam que porque as medidas são menores do que os valores nominais, a resposta, a densidade é menor que 1. Ela está mais leve do que a água, 1 grau. A água de densidade 1,00 gramas por centímetro cúbico é a 4,3 graus centígrados, que é a água mais densa que tem, ok? E quando você esfria mais ainda a água, ela fica leve, começa a formar aquelas estruturas octaédricas das ligações de hidrogênio da água, gerando vacâncias, e com isso gera o gelo, e o gelo é mais leve que a água, ela boia, o gelo boia. Se não fosse para a propriedade de ligações, né, de hidrogênio da água, não existiria vida provavelmente nesse planeta. Se existisse só bacteriano, mas não peixes e outros animais, principalmente zonas polares, zonas temperadas, que há o inverno rigoroso. Imagina, se todo o fundo, né, o benton daquele local, a região chamada bentônica, né, onde que os maioria dos animais e plantas se alimentam de plantas vegetais e de fitoplâncton, né, a vida geralmente ela é feita nos sedimentos, né? Então, sendo assim, ela morreria, né, no inverno, já que o gelo sepultaria toda aquela vida que previamente teria coexistindo ali. Tá? Então essa propriedade da água é mágica, é fantástica, e devido às propriedades, então o gelo é mais leve que a água e a maior densidade é 4,3 graus centígrados, se não me engano. Então quando você eleva a temperatura da água, ela se expande e fica mais leve, a ponto de você ter a 25 graus centígrados, 1 quilo de água, desculpa, um litro de água tem apenas 997 gramas, né? Okay? 3 gramas a menos, né? Já que é mais leve. Tá? Então por isso que todos os valores estão dando menor do que o volume nominal. Ok, vamos para a próxima medida. Eu vou fazer só 3 medidas, tá bom? Coloquei 10, vamos aqui fazer 25 e 50, pronto. Na verdade é para ter tarado, né? Mas tudo bem. É porque já evaporou um pouquinho, né? Nesse que eu estou conversando pode estar evaporando água. Para fazer 20, não, fazer 25 para 25, podia fazer, pode ser 25. Sempre olhando o menisco inferior, né? Para efeito de aferimento, né, de volume. Aqui 25 deu 24,845. 24,845. 24,845. Vamos para o próximo. Agora eu vou fazer mais 2 então. Eu quero 50 e entre esses eu jogo uns 35 ou 40. Vou colocar 35. Vamos agora medir 35. E o último faz 50. Pronto. Olha, deu 34,800 e 34,800. E finalmente vamos fechar em 50. Tá chegando, tá chegando. Opa, fechou. Que tá ruim de lá, tem que ter um fundo branco. Passou um pouco. Tá bom. Deu. O que houve?
Esqueci que esse balão tem um limite de 50 gramas. Eu não podia ter chegado a 50. Eu tinha que ter chegado a 40 mais, porque ele 45 na verdade. Mas considerando que o próprio becker, né, de plástico aqui, o copo, tem uns 3 gramas, eu poderia ter chegado a 45. Esqueci. Tudo bem, esqueci. Por isso que aí não tem como voltar, né? Voltar líquido aqui. Até poderia pegar minha pipeta e encaixar aqui. Mas deixa pra lá. Pessoal, tá bom. Essas 3 medidas já tá bom. Então com isso eu vou retirar aqui. Mas a medida mais importante, que é 50, ficou para trás. Mas não nem daria, né? Porque essa balança só tem um limite de 50 gramas. Mas a tara vai passar de 50, não mede. Então eu vou retirar essa linha aqui. Excluir essa linha. Deixar ajeitado. Ok? Aqui não tem mais sentido falar de média, né? Porque eu não estou tirando a média, né? Porque são valores diferentes. Vou deletar isso. Por consequência, todas essas 3 aqui também não tem sentido escrever. Tem que fazer outro tipo de abordagem, né? Estatística. Agora vamos para o balão. Finalmente vamos trabalhar com o balão, né? Nós temos aqui também certificado para balão. Nós temos aqui o balão de... Aqui é pipeta, o balão está aqui, né? Balão, como eu te falei, é o aparelho volumέτrio mais exato, né, e mais preciso que tem, porque ele tem um colo relativamente fino em relação ao bojo dele. Okay? A diferença dele para a pipeta é que a pipeta você transfere volume, você mede e transfere, e aí o resíduo que fica já é computado na fabricação da pipeta para ficar lá. Então você consegue garantir que tenha lá o volume nominal transferido, tá bom? Aqui não, aqui ele é para conter. Então para que serve um balão volumétrico? Para preparar soluções padrões. Você pesa uma massa exata, né? Você depois dissolve em água, transfere a solução para o balão e completa até a marca. Aí você garante que existe aquela quantidade de substância para um certo volume, ou seja, no final você vai ter uma quantidade mol por litro, né? Com alta exatidão e precisão, ok? Então vamos fazer essa medida do balão. Esse balão pode ser na balança analítica ou pode ser aqui nesse balão. Aqui não dá não, porque 50 gramas tem que ser na analítica. Essa analítica vai até 210 gramas. Então eu posso fazer na balança analítica para esse balãozinho de 50 mililitros, tá vendo aqui? E o balão de 500 vai fazer naquela balança, essa maior aqui, que vai até 5 quilos. Vamos então fazer. Aqui o procedimento vai ser rápido, eu vou completar já direto ali com a água da torneira. Torneira não, desculpa, água destilada. Eu tenho um sistema todo de água destilada que é distribuído em todas as pias, né, como eu falei na aula passada. Então eu vou aqui colocar o nosso balão para tarar. Balão 50 mililitros. Eu vou encher então aqui com água destilada. Pronto, praticamente eu enchi. Vou completar agora com precisão usando a pipeta. A piceta, né? Piceta. Até o menisco inferior. Pronto, consegui fazer isso. Eu aferi, coloquei então o líquido na marca aqui do balão e vamos agora fazer a medida, recolocando o balão no centro da balança. O volume deu 49,7904, 05, 7905, 49,7905, 7905, 49. Como que é 7905, né? 49, vírgula 79, como que eu errei, 7905. Pessoal, 49,7905. Essa foi a primeira medida.
Teria sentido eu pegar agora outro balão seco, porque ele é para conter, ele não pode ter líquido dentro dele, né, para você ter aquele volume nominal. Teria sentido eu pegar um outro balão e medir para fazer esse procedimento, uma replicata, duplicata, triplicata e assim diante? A resposta, sim ou não? Óbvio que não, né, pessoal? Se eu pego outro balão, é um outro balão. Cada balão tem o seu selo de calibração, cada balão tem suas condições, né, de fabricação. Então eu não poderia ficar pegando balões distintos, né, para poder tirar a média de padrão, porque aí eu estaria tirando média de um conjunto de balões. Tipo assim, eu quero saber se os balões do laboratório, qual é o valor médio, qual é o padrão entre os balões do laboratório, mas é um outro estudo. Eu não estou fazendo calibração interna e nem aferindo aquele balão específico. Então o que eu tenho que fazer aqui, né? Corretamente eu teria que descartar esse volume, secar o balão, né, de preferência com ar comprimido para não variar a temperatura do balão, né, do vidro, e começar o processo. Só que isso toma tempo, né? Não vamos fazer isso, mas o que eu posso fazer aproximadamente é jogar fora e tentar expulsar o máximo possível do líquido. Mas mesmo assim não é garantir que eu tire 100% aqui da água contida aqui. Fazendo esse movimento rápido aqui, ó, segurando firmemente a vidraria, é provável que eu consigo expulsar quase 100% da água, deixando talvez, quem sabe, uns 50 microlitros, uma gota de água espalhada em todos os perfis do vidro. Então isso que eu vou fazer aqui, para ver se tem muita diferença. Então, como ele estava limpinho, ó, praticamente não tem mais nenhum líquido preso nele aqui. Vamos então garantir a tara. Outra opção é não tarar. Olha, tem 43 microlitros de diferença, então eu não vou mexer na tara, porque eu garanto aquele ponto inicial. Esse 43 microlitros provavelmente é o líquido que ainda está contido nele. Então eu vou encher novamente o balão. Vamos então aferir aqui o balão até a marca. Pronto. E vamos fazer uma nova medição. Agora deu 49,8167. 49,8167. 8167. 49,8167. 49,8167. Tá, pessoal? Houve uma diferença aí pequena, né? Que estava 790, agora está 816. Quer dizer, houve uma diferença pequena, mas óbvio que há uma diferença devido ao processo repetitivo, que não é exatamente exato, né? Mesma posição, né? Tem as condições ambientais, questão do vento, variação de temperatura, e tem vários fatores, variabilidades, muitas desconhecidas, outras conhecidas, que possam estar fazendo com que o valor medido varie, né, com tempo e com espaço. Então vamos fazer uma nova medida. Aqui deu 8163, né? Isso já anotei, né? 816. Na verdade ali está mais para 8163. Vou tirar aqui esse último dígito aqui. 63. Vamos descer. Enter. Agora vamos para a última medida. Pessoal, a última medida, eu vou novamente jogar fora o líquido e fazer uma nova. Não vou mexer na tara do balão, deixar quietinho ali, limpando bem aqui o máximo possível, principalmente esse líquido que não faz parte da medida do volume, que é a parte superior. O colo aqui também tem um pouco de água, por isso está dando essa diferença. O ideal era realmente, com paciência, você secar o balão e recomeçar. Vamos então colocar até a marca. Passou um pouquinho. Deixa eu pegar uma minha pipeta aqui para ver se funciona.
Minha pipeta é de 100 microlitros. Eu vou pegar uma ponteira ali, rapidinho pessoal, pega uma ponteira de 100 microlitros. Como eu falei, ó, micropipeta é o mais usual no laboratório para pegar volumes, em geral até 10 mililitros, porque ele te dá uma precisão muito maior. Aqui, ó, eu consigo tirar, acertar ou adicionar volumes muito mais. Ó, agora sim, ó, o menisco. Então vamos ver qual é o volume. Quarenta e nove, 80, 24. 49, 80, 24. 49, 80, 24. 49,80, 24. Enter. Olha, pessoal, deu um de padrão 003. Quer dizer, novamente o que eu esperava, né? A minha pipeta, pelo fato de ter um tubo mais fino, né, acabou tendo uma precisão melhor. 0,01. Isso eu estou falando em termos de precisão, não estou falando de exatidão. Na exatidão, eu teria que agora transformar esse volume em a massa medida, porque tudo que é massa, dividir essas massas pela densidade. Eu posso então fazer isso um a um, ou copiar essa tabela fazendo uma outra tabela, que seria o mais correto. Então, na verdade, tudo que eu fiz aqui foi massa. Aí eu teria que transformar agora por densidade. Para finalizar essa brincadeira, pessoal, vamos medir aqui a massa de 500 ml para comparar com essa de 50. Então eu estou com um balão de 500, eu vou usar agora essa grande balança aqui. Vamos tarar. Todas as balanças foram ajustadas inicialmente quanto ao nível, elas estão niveladas, né? É o primeiro parâmetro, né? Primeira condição para utilizar uma balança é garantir que elas estejam niveladas, para evitar menos erro possível. Então eu vou agora encher aqui com 500 ml de água. Pronto, coloquei a água. Vamos então aferir até aqui a marca. Ótimo. Vamos então medir primeiro massa. 501,73, certo? 501,73. O que indica que tem algo a mais, né? Comparado com a primeira. Tudo estava dando menor e agora está dando maior. Na verdade, porque passou aqui também, né? Passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Por isso eu vou tirar aqui com a minha pipeta. Agora melhorou. Mesmo assim foi a mesma coisa, 501,62, né? São duas casas decimal. 63, 501,63. 501,63. Enter. Agora vamos para outra pedaço. Pessoal, essa diferença a mais pode ser quando eu encho ali na torneira, fica um pouco de água no colo, que não faz parte da medida do volume. Tá? Então o correto seria fazer a introdução do líquido com capilar para não encostar água no colo e aí tem uma massa a mais, né? Então isso pode estar acontecendo. Como isso aqui é só efeito de aula, né? Não é um processo rigoroso de calibração, só vocês terem uma ideia, né, do princípio. Então vamos continuar.
501,80, não é isso? 501,80. 501,80. 501,80. Próximo. Agora a última. E daqui só tem duas casas decimais. Eu vou corrigir daqui para duas casas decimais. Na verdade, as três medidas aqui são com duas casas decimais. Pessoal, vocês têm que saber sobre algarismos significativos, tá bom? Espero que vocês já tenham estudado isso no curso de vocês. Então vocês dão uma olhadinha nos livros básicos aí de ciência sobre algarismos significativos. Nesse caso aqui, quantos algarismos significativos eu tenho nessa medida aqui de 500? Eu tenho 5 algarismos significativos, 3 antes da vírgula e depois 2 depois da vírgula. Todos eles são significativos, pois eles estão sendo medidos. Associado a eles tem um valor, né, medido, né, inferido. Tá? Se eu colocar 0, 0 aqui, não é, a balança não é de duas casas, é de duas casas, não é de 4 casas. Então você está forçando algo que não é físico, entendeu? Aí você chama isso não significativo. Aqui eu medi com 3 casas decimal essa balança, então eu vou arredondar aqui para 3 casas decimal. Opa, 3 casas. E essa aqui de 4 casas no início. Não, parei, balão 50 foi de... Não, a bureta aqui não foi, a bureta foi ali. Não, a bureta que é 3 casas, aqui tá certo, é de 4 casas. Isso, esse aqui que foi, a bureta que foi 3 casas, eu pesei na balancinha de 3 casas. Aqui, agora tá certo. Pessoal, vamos então repetir a última medida aqui do balão. Já medi essa, né? Pessoal, já estamos quase finalizando a aula. Só falta essa medida e mais uma. (501,82). Está bem repetitivo, viu? 501,82. 501,82. Pode ser que exista um erro sistemático naquele balão. Olha, desvio padrão deu 0,02. Quer dizer, muito similar à da PP 50. Lembrar que a minha pipeta ele tem um bojo menor, mas tem um volume menor. Esse aqui tem um bojo maior, a largura, né, do colo de vidro é maior, mas também tem um volume maior, então compensa, de tal maneira que ambos têm uma precisão muito boa, tanto o balão de 500 comparado com a pipeta de 50, ok? E certamente a precisão de 500 é melhor do que o balão 50, como vocês podem ver, 0,02, 0,03, porque aqui você tem, embora tenha um bojo mais largo do que esse daqui, de 50, cadê o balãozinho de 50? Dá um instante que está. Balãozinho de 50, para onde você foi? Sumiu. Pera aí, eu estava com um balãozinho de 50 fazendo medidas aqui. Esse daqui é de 500, né? O balão de 50, eu sequei ele, deve ter colocado para cá, mas deixa para lá, sumiu. Ah, tá aqui, galera. Eu esqueci de tirar aqui da balança. Então, embora esse aqui tenha uma largura maior, com isso ele a altura, né, do líquido é menos susceptível, né, à adição de líquido. Por quê? Porque ele é muito mais largo, então ele se espalha para uma largura maior, então a altura aqui é menos sensível do que esse aqui. Como aqui o diâmetro é menor, a área é menor, então para você ter aquele volume acaba que a altura aumenta. Contudo, esse bojo aqui, o volume contido é muito maior, então quando você divide, né, o desvio padrão, que é essa variabilidade, pelo, né, no caso aqui o desvio padrão relativo, ou desvio padrão mesmo, qualquer que seja, pelo volume compensa, né, esse diâmetro menor, tá bom?
Pessoal, só de curiosidade, eu quero medir a 50 gramas. Eu vou fazer essa medição, porque nem que eu faça aqui nessa balança, só para mostrar aquele ponto 50 e podermos comparar. Então precisamos dos 3 tipos de vidraria, tá bom? Então eu vou encher essa bureta, pode ser aqui mesmo, eu vou encher ela e vou fazer a medida ali naquela outra balança ali, só para não ficar faltando nenhum dado. E a partir de agora vocês vão fazer não um relatório, mas vocês vão trabalhar esses dados, vão transformar essas massas pesadas em volume, né, através da densidade da água que eu te passei para vocês, está na tabela, ok? É 23,3 graus. Vocês transformam então em volumes e agora retira a média em termos de volume para comparar. Observe que os desvios padrões eles manterão, tá? Tanto o desvio padrão relativo ele manterá, porque a relação massa-massa ela terá que ser igual ao volume, já que você multiplica isso por uma constante. Então esses desvios padrões aqui estão corretos, não precisa calcular desvio padrão relativo, que é o coeficiente de variação. Contudo, o valor médio, né, de volume, aí sim, é só pegar esse valor médio aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e fazer a correção pela densidade. Considerando que densidade é massa sobre volume, então volume é massa dividido pela densidade. Você vai pegar então esses valores aqui e dividir pela densidade. A densidade é 23,3 graus, como eu falei, é 0,9975. Então eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. A densidade é 0,9975. A unidade é gramas por centímetro cúbico, mas pode praticamente igual a mililitros, né? Opa, fiz alguma besteira aí, eu acho que eu dei um Ctrl aqui, grama por mililitro. É que eu queria colocar mililitro maiúsculo, né? Fixa Shift L, aí mililitros. Ok? Então você transforma, é só pegar essas massas, então aqui a massa média, dividir pela densidade, você vai converter isso em volume. Então observe que o valor que era menor, 49,84 dividido por 0,997 vai aumentar um pouquinho, ficando próximo a 50, que seria o valor esperado. Para finalizar aqui, então eu só vou capturar aqui o volume a bureta em 50 ml. Para isso eu vou então introduzir uma linha, inserir uma linha, inserir linha, e agora eu vou colocar aqui 50 ml da bureta. Eu já acertei aqui o menisco. Não, já até passou, então eu vou acertar aqui o menisco. Vou subir aqui no banco. Embora eu esteja em estatura média, mas é bom. Só uma gotinha a mais. Descendo, aí. Pronto. Agora está no menisco certinho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar então um copo qualquer, colocar aqui, tarar e transferir todos os 50 ml para lá. Embora vai ter 2 casas decimal, mas vai ter 4 algarismos significativos. Tá taradinho aqui, está, né? 0,000. À medida que a altura vai diminuindo, né, o peso da MGH diminui, então com isso você tem uma vazão menor. No início ele é rápido, mas depois vai diminuindo, né? Devido à coluna d'água aqui tem um peso menor, então exerce uma força menor para descer o líquido. Lembrar que força é massa vezes aceleração, G é constante, mas se a massa está diminuindo, então você tem menos força aí para descer esse líquido. Então eu vou ver aqui agora, opa, eu vou ter que zerar por aqui.
Opa, falta talvez 2 gotas. Porque vai ser difícil eu descer o rosto aqui e ver o menisco. Vou tentar colocar mais 2 gotas. Tchan, 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 tchan. 1, 2. Fechei, deixa eu ver se deu. Perfeito. Deu certinho. Então, olha lá. Vamos só fixar aqui para não cair. Ficou mole esse negócio aqui, deixa eu ver. Tá querendo cair. Deu 50,00, né? Uau! Bateu certinho. 50,00. 50,00. Opa, peraí, fiz besteira aqui. 50,00. Ok. Aqui são 2 casas decimal apenas. Pessoal, então essa é a tabela então de resultados. Esse negócio está muito sensível, já acabou de diminuir o zoom dela aqui. Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui. Essa então é a tabela de resultados, tá bom? Foi demais, agora o zoom foi demais. Peraí, diminui o zoom aqui um pouquinho. Está 190. Beleza, tá aí. Pessoal, então vocês tiram o volume de todos esses 4 aparelhos que nós testamos e continuo comparando aí que numa prova síncrona, né, e também avaliação assíncrona, eu farei algumas questões, algumas perguntas sobre isso. Perguntando quem é mais exato, quem é menos exato. Aí você, tirando o valor médio da sua medida, você pode comparar com o valor verdadeiro, fazer um teste de hipótese. Se você tem um certificado, né, como esse aqui de calibração, você tem aqui o valor do fabricante, o valor médio dado por um laboratório de calibração e sua incerteza expandida. Lembrar que a certeza expandida leva em conta diversas fontes de certeza, como variação de temperatura, variação do volume devido à expansão do vidro, da água, devido à variação da temperatura no laboratório, estudo de REPE, de REPRO, ok? Vários parâmetros que vão ser somados quadraticamente, dando o que nós chamamos de certeza expandida. Multiplica a certeza acumulada, né, U por um valor K, que é um fator de abrangência, que geralmente é 2, mas aqui nesse exemplo aqui foi 2,366. Isso tem todo o protocolo estatístico por trás disso, você teria que estudar a metrologia para entender isso. Caso você trabalhe no laboratório de prestação de serviço, certamente você vai precisar fazer curso de metrologia, ISO 17025, para entender isso aí, como você faz a calibração interna. Que em geral a gente chama isso de uma verificação, é o caso do pH-ômetro, né? Quando você compra soluções padrões, você está fazendo uma verificação dos padrões comprados, mas não significa que o seu eletrodo está realmente 100% confiável. Somente uma empresa externa que vai te garantir que o seu sistema analítico está sob controle, né? Tem qualidade analítica, tá bom? Então até a próxima, estudem, né? E na quinta-feira a gente no caso na quarta-feira agora, né, mudou o horário de aula para a turma de farmácia. E na quinta, para a turma de engenharia, nós voltaremos. Obrigado pela atenção. Tchau.